Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nesta noite, quero trazer a palavra, Já estamos na palavra que se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17. A palavra se encontra em Lucas 9, do 10 ao 17. Amados, o título da palavra desta noite, a primeira multiplicação dos pães, diz assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto, a multidão os seguia, e eles os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares, aldeias e em redor, se agasalham e acham que comer, porque aqui estão num lugar deserto. Mas ele disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em rodas de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, abençoou-o, partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaço. Amado, nesta noite nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada da parte de Deus, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra desta noite, aleluia, diz no contexto que o problema era a escassez. Por que o problema era a escassez? Porque o lugar era deserto. O lugar, irmão, não tinha venda, não tinha mercado, não tinha mercearia, e o povo estava faminto. Então, como tratar, como dar comida para uma multidão aonde estava no deserto? Porque diz a palavra do Senhor, depois que Jesus, aleluia, pregou a palavra, fez milagre, ele sentiu cansaço e foi para o deserto descansar. Mas quando ele chegou lá, louvado seja Deus, a multidão já estava esperando. Então Jesus, aleluia, no ministério dele não tinha tempo, muito tempo para o seu descanso físico. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus foi atendendo a cada um, porque os discípulos diziam para Jesus: despeça, manda a multidão embora, porque esse lugar é deserto, o que vamos fazer para este povo? Mas Jesus era diferente de mim e de você. Jesus, ele era homem, mas também ele era Deus. Se ele fosse, aleluia, ouvir os 12 discípulos, que depois que tinham já andado, feito aquilo que Jesus tinha mandado, pregar a palavra, eles voltaram, aleluia, juntamente com Jesus, e achou essa dificuldade. Muitas das vezes nós achamos dificuldade para tudo, nós colocamos barreira na nossa frente. Muitas das vezes, igreja, louvado seja Deus, nós, aleluia, temos que ser forte, nós temos que ser cabeça erguida, nós não podemos, aleluia, no primeiro desafio desanimar.
E Jesus ali, juntamente com seus discípulos, estava diante de um grande desafio. E a Bíblia diz que o lugar era deserto, o povo estava faminto, e a situação parecia humanamente impossível de resolver. Viu, igreja? Aos meus olhos e aos teus olhos, era impossível de resolver. Primeiro, lugar deserto. Segundo, não tinha mercado, não tinha venda, não tinha nada para comer. Foi quando Jesus perguntou para os discípulos: o que tens para comer? Eles disseram: nós não temos nada. Mas tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Amados, isso para Jesus basta. Você tem alguma coisa aí na sua casa para Jesus multiplicar? Você tem algo que você pode oferecer para Jesus? O que você pode oferecer para Jesus nessa noite? Porque Jesus, aleluia, Ele está com as mãos cheias de bênção para nos entregar. Mas nós precisamos ter algo. Porque Jesus poderia criar do nada, mas Ele precisava que alguém tivesse alguma coisa. E no meio daquela multidão, como diz a Bíblia, tinha mais de 5.000 homens. Tinha 2 peixinhos e 5 pães. Para Jesus basta. Eu não sei o que você tem aí dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Eu não sei se você está no deserto, se você está na escassez. Não conheço a tua vida, não sei. Mas nesta noite eu quero te apresentar um homem chamado Jesus. Este homem, aleluia, ele faz milagre. Ele cura, liberta e salva. Esse homem é aquele que faz multiplicação. Um dos melhores arquiteto, um dos melhores matemáticos de todas as épocas que teve aqui nessa terra. Jesus, aleluia. Jesus entra com a multiplicação dos pães. Glória a Deus. Aleluia. Então diz aqui que o recurso era insuficiente. Os discípulos viam apenas a falta. Onde poderia alimentar essa multidão? Mas 5 pães e 2 peixinhos era suficiente. Louvado seja Deus. O pouco nas mãos de Jesus, amado, já era suficiente. Então Jesus pede para que os discípulos chamem o povo, assentam em rodas de 50 em 50. Porque Jesus não era relaxado, ele era organizador. Para que ele pudesse alimentar aquela multidão, tinha que ter ordem, tinha que ter decência. Então eu quero chamar você, quero chamar a atenção de você nesta noite, em todo lugar, seja na igreja, seja na tua casa, seja no teu trabalho. Tem que ter ordem, tem que ter decência, porque, aleluia, Jesus poderia pedir para aqueles discípulos, aleluia, entregasse a comida no qual ia multiplicar para aquela multidão, mas não, Jesus precisava fazer um milagre, mas Jesus precisava ordem naquele lugar, porque eu chamo aquele lugar, aleluia, da igreja de Jesus Cristo. Aquele lugar, aleluia, era praticamente um culto, porque o povo estava faminto. Mas eu quero dizer nesta noite que hoje, aleluia, trazendo para os dias atuais, muitos vão na igreja atrás de milagre, outro atrás de cura, outro atrás, aleluia, de ser beneficiado, mas muitas das vezes, aleluia, nós não vamos atrás da salvação, nós não vamos atrás do arrependimento. E quando recebemos a nossa bênção, quando recebemos a nossa vitória, quando estamos com a barriga cheia fisicamente falando, nós voltamos para casa e não regressamos mais para a casa do Senhor. Então nesta noite eu quero deixar este alerta para você. Jesus ainda faz milagre, e nesta noite o maior milagre que Ele faz na minha vida e na tua vida é a salvação, é o milagre da salvação, o milagre do arrependimento, porque nós precisamos, sim, Jesus estava no lugar aonde a multidão precisava de comida. Primeiro foi a comida espiritual, a palavra, e depois foi a comida física. Jesus fala para os discípulos: traz o rapaz aqui, traz o rapaz aqui. Aí o rapaz trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos.
E depois que o povo já estava todos assentados, esperando, Jesus olha para o céu, abençoa aquele pão, aqueles peixes, e o milagre acontece. O milagre aconteceu, amado, justo na hora que Jesus, aleluia, Jesus eleva os pensamentos dele para o céu, ergue o pão e os peixes, e aí vem a multiplicação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Amado, a multiplicação foi tão grande, o milagre foi tão grande, que a Bíblia nos relata que tinha 5.000 homens. A Bíblia não fala sobre as mulheres e as crianças, só fala que tinha mais ou menos 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes, para sustentar uma multidão, só um milagre mesmo, aleluia. E assim que Jesus eleva o seu pensamento a Deus, a Bíblia diz que o milagre aconteceu, e Jesus começa a falar para que os discípulos distribuam os pães e os peixes para a multidão. O que eu quero dizer para ti nesta noite, Jesus ainda faz milagre no deserto. Jesus ainda tira você do momento da escassez. Jesus ainda, aleluia, está presente na minha vida, está presente na tua vida, se tu, aleluia, se você dá permissão para que ele fique presente, aleluia. A provisão foi abundante. Depois do milagre feito, a Bíblia nos revela aqui, irmãos, nesta noite, que sobraram 12 cestos. Toda a multidão comeu, toda a multidão saciou. Eu creio que muitos ainda levaram para casa, missionário. Eu creio que muitos levaram para casa ainda, igreja. Porque a Bíblia diz que sobrou 12 cestos de pedaços. E esse milagre, irmãos, pode acontecer na minha vida, pode acontecer na tua vida. É como aquela viúva que tinha só um pouquinho de azeite. E os credores já tinham vindo para levar os filhos, porque o esposo era temente a Deus, mas veio a falecer. Não deu tempo de pagar a dívida. E aí, Deus usa o profeta Eliseu, que pergunta para aquela mulher: o que tens em casa? Ela diz: profeta, eu só tenho um pouquinho de azeite. Olha bem, irmãos, você precisa ter um pouquinho. Você precisa ter um pouquinho de azeite na botija. Você precisa ter um pouquinho de azeite, de oração, de jejum, de palavra, para que o milagre venha acontecer. Aquela mulher, aleluia, ela tinha um pouquinho de azeite. Jesus disse, aleluia, perdão. O profeta Eliseu disse para ela: entra na tua casa, fecha a porta, que o milagre vai acontecer. Aleluia. Não foi diferente. Jesus no meio daquela multidão, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Então nessa noite, igreja, o milagre está aí. Abra teu coração, eleva o teu pensamento a Deus. Não importa que situação você se encontra, não importa se as portas fecharam, não importa se você está no deserto, não importa se você enfraqueceu, você não consegue mais orar, você não consegue mais jejuar, mais buscar a presença de Deus. Basta as tuas lágrimas diante do Senhor, que Ele vai fazer o milagre acontecer, e as portas vão se abrir, o emprego vai aparecer, o alimento vai chegar, e você vai glorificar o nome do Senhor. Porque além de Jesus ser um grande arquiteto, um grande matemático, na multiplicação dos pães, Ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos de pedaço. Então se tu crê, diga amém. Se tu crê, aleluia, dá um glória a Deus nessa noite, porque nós temos que glorificar o nome do Senhor.
Porque somente Ele, aleluia, faz acontecer milagre no deserto. Somente Ele faz acontecer algo inesperado. E somente Ele pode fazer o impossível. Mas dá um passo para o Senhor nesta noite. Entrega a tua vida ao Senhor. Porque só Ele pode fazer o milagre que você tanto almeja. Então nesta noite, é no nome de Jesus Cristo que nós, aleluia, vamos encerrar a palavra desta noite. Porque neste momento, naquela palavra daquela época, o povo reconheceu e soube que, aleluia, Jesus era o Messias esperado, aleluia, o povo reconheceu Jesus como profeta, e o milagre aconteceu no momento da repartição. Fica nesta noite com essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Reflete, como está a tua vida, como está o teu trabalho, como está a tua despensa, porque nesta noite o milagre ainda pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Amém.